Pronto, a gente já pode, Natália. Eu pedi aqui para o Rafael só me confirmar. Pronto. Então, aguardo a confirmação. Não tem como a gente saber quando está na tela, né? Assim que o Eugênio me apresentar, eu já posso. Começamos, viu, gente? Nós estamos. Começamos. Pronto. Então, estamos ao vivo. Bom dia a todos e a todas. Saudar aqui os colegas professores, né, da área de linguagens e códigos, os colegas professores das demais áreas também, né, os nossos alunos. Estamos ao vivo aqui pelo YouTube. Saudar os nossos convidados, né, hoje a nossa live de linguagens e códigos. Sejam muito bem-vindos, né, o professor George, o professor Eldon, né, que certamente trarão aí ótimas contribuições para a gente, né? E aí hoje, na nossa live de linguagens e códigos, o cartaz foi divulgado, né? Vocês puderam ver, está intitulado como Na Onda da Redação 2, Os Mistérios do Repertório Sociocultural. Vocês lembram que no mês passado, né, a gente teve uma live também das linguagens chamada Na Onda da Redação, né, onde a gente apresentou o projeto de redação da escola, do Brunildo Jacó. E aí hoje a gente vai dar continuidade, né, a essas lives, e por isso, né, o tema é Na Onda da Redação 2, mais especificamente falando sobre o repertório sociocultural. Começar agradecendo, né, os nossos convidados, o George e o Elton, né, por terem aceitado o convite. E aí a gente vai começar com o George, né, deixa eu apresentar um pouquinho do currículo dele, que é extenso, né, com certeza, mas aí a gente resume um pouco. O George, ele é professor graduado em Letras, né, Língua Portuguesa, pela Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Afro-Brasileira, nosso querido Unilab. Ele possui especialização em ensino de língua portuguesa pela Universidade Estadual do Ceará. É professor de língua portuguesa e redação da Escola Profissional Dr. Salomão Alves de Moura. É formador do programa Foco na Aprendizagem, da CRED 8. É consultor, elaborador de material didático, produtor de conteúdo na plataforma Redação Quero Me. Então, George, seja muito bem-vindo, né, à nossa live, fique à vontade para expor aí os seus slides e a sua apresentação. E aí os alunos também fiquem à vontade para interagir conosco aí pelo chat do YouTube, tá bom? Podem fazer as perguntas de vocês e interagirem, que à medida que vocês forem interagindo, a gente vai interagindo aqui também com o nosso convidado. George, bom dia. Olá. Bom dia, gente. Bom dia, Eugênio. Bom dia a todos os alunos que aqui estão. Inicialmente, eu quero agradecer pelo convite da escola, né, em nome do Douglas, e também todos os professores que fazem parte da Linguagens e Códigos, inclusive conheço alguns. Já estive na escola, lá no período da graduação, no estágio, em alguns projetos também de extensão da Unilab, mas é um prazer estar de volta e poder contribuir, tá? E aí, gente, aqui a gente está numa live, eu não estou vendo vocês, né? Estou menos ainda vendo vocês, menos do que se a gente estivesse lá no Meet, nem foto de vocês eu estou vendo, mas podem comentar aí o que vocês, né, acharem pertinente, alguma dúvida também, que o Eugênio e os outros professores vão estar aí monitorando e me falando o que vocês estão comentando. Tá bom? E aí, para iniciar também, né, eu já fui apresentado, eu sou o George, só, gente, que eu não vou participar dessa aula sozinho, porque a minha vizinha ela tem um galo que ele ama aparecer nas minhas lives, então daqui a pouco ele vai já estar aqui fazendo os seus sons, tá? Eu quero pedir desculpa pela participação dele, mas faz parte, vida do interior é isso, né? Então, vamos lá. Eu fui convidado para falar sobre o repertório sociocultural, que é algo essencial na redação, indispensável, né? E a gente vai falar exatamente como usá-lo. Só que, inicialmente, eu quero falar para vocês, a gente vê essa palavra repertório sociocultural, a gente vê as redações nota 1000, parece algo inalcançável, né? Mas eu quero mostrar para vocês o dia de hoje, né, esse momento agora que eu tenho com vocês, é para mostrar que não é totalmente acessível, tá? E aí, eu não vou ver as respostas de vocês,
mas eu gostaria de saber, né, se vocês puderem comentar aí, o que você mais gosta de fazer. Aí eu trouxe aqui 4 exemplos, né? Assistir filmes e séries, ouvir músicas, estudar sociologia, ler livros, e aí eu gostaria de saber se vocês gostam de uma dessas coisas. Eu nem coloquei aqui jogar, né? Porque senão eu acho que seria... Todo mundo ia colocar jogar, porque eu sei que na pandemia vocês têm feito muito isso. Mas também faz parte, né? Jogar, sei lá, conversar com os amigos, assistir TV, todas essas atividades, né, de entretenimento que vocês devem fazer no dia a dia. Acredito que vocês façam uma delas, né, e vocês estejam aí falando nos comentários. E aí eu queria mostrar para vocês que essas atividades simples do dia a dia podem evidenciar para vocês que vocês têm repertório sociocultural. Ó, o Gá já está cantando. Porque a gente imagina que o repertório sociocultural ele é algo muito distante, né? Eu tenho que usar um filósofo, eu tenho que usar uma lei, eu tenho que usar um dado da Folha de São Paulo. Claro, você pode usar esses dados, mas você usar uma série que você assistiu, uma música que você ouviu, um livro que você leu, uma notícia que você viu em algum lugar também contribui como repertório sociocultural na redação e não existem pesos diferentes. Ah, Joyce, se for trazer uma citação do Bauman, eu vou ganhar uma pontuação, e se eu trouxer uma música da Lady Gaga, eu vou ter uma pontuação menor. Não. Tudo isso é considerado repertório sociocultural. O que é que vai mudar? É a forma com que você discute aquilo dentro do texto. E aí, para mostrar mais ainda para vocês isso, eu trago aqui uma lista, né, do que pode funcionar como repertório sociocultural dentro da redação de vocês. Então, tudo aquilo que vocês consomem durante a vida, né, no dia a dia de vocês, entretenimentos, coisas científicas, na escola, tudo isso pode contribuir. Então, por exemplo, uma alusão histórica, frases de intelectuais de qualquer área, né? Filmes, programas de TV, inclusive eu até coloquei aqui a Juliette, nas minhas aulas de redação eu falo muito sobre isso. Gente, lá no Big Brother, eles falam sobre vários assuntos. Nós tínhamos lá 20 participantes que tinham vidas diferentes, cada um tinha uma história para contar. Então, se você pegar ali 1 minuto do que eles falaram e trouxerem para a redação de vocês, que tiver relação com a temática, também funciona como repertório sociocultural. E aí, séries, né, que vocês assistem todo dia, com certeza, livros ou escolas literárias, o romantismo, modernismo, tudo também funciona. Quadrinhos, que não deixam de ser livros, né? Animações, né, os filmes aí de animes que vocês assistem, os animes que vocês leem, notícias de jornais, dados estatísticos. Os jogos também podem funcionar muito. Eu lembro que lá na plataforma, no Quero Mil, a gente trouxe já alguns, tipo, a gente trouxe Among Us, como usar Among Us na redação. O Gabriel, ele gosta muito que é um colega meu, né, de jogos. A gente trouxe Free Fire na redação. Então, tipo, todas essas questões que vocês veem no dia a dia podem funcionar assim como repertório, dependendo da temática, como eu estava falando. Aí, situações contemporâneas, né, tipo Covid e outras situações que ganharam mídia maiores, músicas, teorias de outras áreas. E aí, lembrando, a gente vai ver isso mais à frente, daqui a pouquinho, que todas essas coisas, para você usar, elas têm que ser conhecidas, né? Porque tem que ser legitimado. Eu não posso trazer um cantor de redenção, porque eu não estou lembrado o nome de um cantor de redenção agora. Eu sou Jacarapa, inclusive. Mas, por exemplo, vamos supor, o Paulo Vitor, né, aqui de Jacarapa, ele é um cantor que faz shows, ele compõe música. Eu não posso usar o Paulo Vitor como repertório porque ele não é tão conhecido, não seria legitimado. Agora eu posso usar o Wesley Safadão, né, que é de Aracoiaba também, mas é nacionalmente conhecido. Então, por isso a questão da legitimação. Não posso criar um cantor assim do nada, mas essas coisas que são mais conhecidas, jogos conhecidos, novelas, filmes, tudo isso funciona como repertório. Tá bom, gente? Então, tem uma coisa na cabeça. Você tem, sim, repertório sociocultural. Não continue acreditando que você não tem. Você tem de alguma forma. Aí a gente vai ver que vai depender muito das temáticas. E aí, para mostrar isso para vocês, eu trouxe aqui trechos de 3 músicas, né? A primeira é do Xamã, que na realidade é poesia acústica, né? Mas ele canta lá a parte dele, eu trouxe o trecho. Trouxe um trecho da Marília Mendonça e trouxe um trecho da Anitta, né? Que são cantores aí bem pops hoje em dia. Acredito que vocês tenham acesso. E aí, para iniciar, eu trouxe Xamã, que lá no Poesia Acústica, se eu não me engano, é a 3, se eu não me engano, é a 3, é a 9, mas ele diz assim:
O governador, o senhor abaixa o preço da passagem, que para a casa da cheirosa é mó viagem. Então, o que é que nós conseguimos entender aqui? George, lindo, uma declaração de amor, né, para ir para casa da... Mas a gente percebe aqui que ele está reivindicando ao governador que baixe o preço da passagem. Provavelmente, quando que eu poderia usar esse trecho de música na minha redação? Se a gente fosse falar, por exemplo, sobre a falta de acesso das pessoas ao transporte público, né? Então, aí eu poderia citar o Xamã trazendo esse trecho. E eu mostro já para vocês como que coloca isso dentro do texto em si, né, na prática. Mas aí seria uma das possibilidades que eu encontraria aqui, tá bom? Ou também, se a gente fosse uma redação sobre manifestação por meio das artes, aqui ele está manifestando, ele está reivindicando um direito dele ao governador por meio da música. Então, também a gente poderia usar nessa perspectiva. Aí eu trouxe a segunda aqui, que é da Marília Mendonça, né, que ela diz assim: a garrafa precisa do copo, o copo precisa da mesa, a mesa precisa de mim e eu preciso da cerveja. Então, a gente pode ver aqui, né? Se a gente fosse analisar a música toda, nós teríamos bem mais que ela vai dizer, né? Igual eu preciso dele na minha vida. Então, a gente poderia falar sobre os relacionamentos contemporâneos, pegando aí Bauman, né? Modernidade líquida e todas essas questões. Mas aqui nós poderíamos também usar, por exemplo, sobre a dependência do álcool na sociedade contemporânea, né? Porque ela coloca assim como se fosse algo essencial, ela precisa dessa cerveja, né? Da mesma forma que a garrafa ela precisa do copo, ela faz uma relação muito direta. Então, dentro da redação, você também poderia fazer, né, essa relação, mostrando que na música da Marília Mendonça, ela faz essa relação de o quanto a cerveja é necessária na vida hoje por conta de vários motivos. Aqui ela traz um motivo amoroso, mas poderiam ser vários outros. E o terceiro que eu trago é a música Girl for Real, né, da Anitta, e aí na tradução tem um trecho que diz assim: Honório Gugel para sempre, né? Esse daqui é o mais específico, é esse verso que diz: bebês tendo bebês, como se isso não importasse. Então, o que ela está dizendo aqui é exatamente a questão da gravidez na adolescência. E aí nós poderíamos fazer uma análise crítica exatamente em relação a isso. Ela está falando da periferia, em que se normaliza a gravidez na adolescência. E aí você iria... E ela até coloca, né? As ruas me criaram, sou favela demais. Então, nós poderíamos fazer essa relação aqui da música da Anitta e fazer uma crítica em relação à gravidez na adolescência, e, claro, trazendo vários outros elementos para dentro da redação. Então, percebam, né? Música simples. Eu, pelo menos, escuto poesia acústica todo dia. Eu abro meu Spotify, eu acho que ele já não aguenta mais eu pesquisar poesia acústica. Não sei vocês, o que é que vocês ouvem, mas se você escuta aí um rock, com certeza tem uma música de rock que vai se encaixar. Se você escuta forró, inclusive a gente até já fez, Xande Avião na redação, Wesley Safadão na redação. Então, todos esses textos que vocês têm acesso têm algo aí, né, relacionado a algum tema. Então, o que é que vocês têm que fazer? Pensar criticamente. E aí, na mesma pegada aqui das músicas, eu trago outros repertórios que vocês têm acesso ou já tiveram acesso em algum momento e que também podem ser usados na redação. Primeiro que eu trago é a série Sex Education, gosto muito, não sei se vocês já assistiram, inclusive vai sair mais uma temporada esse ano, né? E aí dentro lá, da mesma forma que eu estava falando do Big Brother, né? Que em algum momento um participante falou algo que é interessante, né? Falou algo da vida dele que pode ser trazido para uma redação, eu trago aqui Sex Education. As séries, gente, ela tem essa peculiaridade de abordar vários temas. E aí, uma cenazinha que você vê lá, você já pode trazer ela para dentro do seu contexto. Tá bom? Então, lá em Sex Education, a gente pode ver relações de racismo, homofobia, diversidade sexual, discussão sobre o aborto, sobre o machismo, sororidade. Aí tem também lá a questão do vazamento de fotos íntimas em um episódio, relações familiares também, né, do Walt com a mãe dele e outros personagens também. Então, todas essas questões que aparecem lá, e se você pega uma redação que tem uma temática que você consegue remeter a essa série, tipo, tô no Enem, o Enem pediu para eu falar sobre as relações familiares. Poxa, eu assisti Sex Education ontem e lá tinha uma parte que o Oates não se dava bem com a mãe dele, então eu posso trazer isso para dentro da minha redação.
Por isso que eu estou falando, vocês têm repertório, e aí até lembro daqueles repertórios coringa que todo mundo usa. Existem alguns que funcionam para muita coisa, mas tem os que são ilusão, né? Porque tem que ter relação com o tema. Então, se você, no lugar de você decorar 100 citações para usar na sua redação, é muito melhor você continuar assistindo suas músicas, você continuar ouvindo suas músicas, assistindo suas séries, e aí lá quando você estiver escrevendo a redação, você vai ativar esse conhecimento, lembrar de uma música, lembrar de um filme, ou de um livro que você leu, de uma aula que o professor de química deu, que tem relação com aquilo. Isso facilita muito mais do que você ficar pensando qual é o filósofo, qual é o sociólogo que falou sobre isso. Então, tipo, se você lembra, isso aí se torna bem mais fácil de você escrever sua redação. E aí eu trago outro que facilita mais ainda, né? Que todo mundo tem acesso durante a vida, que são as princesas da Disney. E em relação às princesas da Disney, eu trouxe aqui, claro, né, juntando todas, cada uma tem sua especificidade, mas a gente vê sobre o trabalho infantil, né, lá na Gata Borralheira, na Cinderela, a gente vê os padrões sociais aparecendo aí, claro, agora eles estão sendo mais quebrados pela Disney, porque nós temos princesas que fogem do padrão, né, mas são poucas. Síndrome de Estocolmo aí com a Bela e a Fera, submissão feminina em vários, né, contos aí de princesas, protagonismo feminino também, a gente tem visto muito isso nos filmes atuais da Disney, né, se a gente for ver Moana, ousadia na juventude, Moana também, esperança de dias melhores, né, acredito que a gente vê muito isso também dessas princesas da Disney, isolamento social, se nós pensarmos na Rapunzel, né, que era presa lá, isso também é isolamento social. E aí os ensinamentos orais também, eu lembro muito da Moana, que lá a avó dela falava, né, as histórias dos antepassados, então tudo isso também aparece. Então, se nós formos pensar em cada princesa dessa, elas abordam temáticas diversas que vão caber dentro da sua redação. Então, é só vocês pensarem, tá, nessas nuances, pensarem criticamente nesse sentido. Não é apenas, eu não estou aqui apenas assistindo para passar meu tempo. Eu posso assistir para passar o tempo e ao mesmo tempo também ir aprendendo, né, várias coisas que vão contribuir aí com a realização do meu sonho, não é mesmo, gente? É tão louco, eu só lendo aqui, passando e vocês sem falarem nada. Mas vamos lá. Vai, Osnildo. É até interessante, né? Quando você estava comentando sobre as séries, sobre as princesas da Disney, porque eu acredito que, assim, quando os alunos veem essa abordagem, eles passam a ver agora, começarão a ver criticamente da forma como você estava falando, né? Muitas vezes a gente assiste, é como você fala, a gente tem muito repertório sociocultural e não sabe disso, né? Não sabe como colocar todo esse repertório dentro da nossa redação. Inclusive, quando você iniciou, que você estava falando sobre uma daquelas atividades, né, para saber se os alunos fazem, certamente, né, todos os alunos fazem pelo menos uma dessas atividades, né, ou escutam uma música, ou lê livro, ou assiste série, e não sabem como colocar isso dentro da redação, né? Aqui você trouxe um exemplo de uma série só, né, que é o Sex Education, e aí uma série de abordagens, né, que podem ser retiradas e que podem ser faladas de forma crítica, né, e podem ajudar na argumentação, a depender da temática, claro. Então, é muito interessante quando a gente passa essa visão para os alunos, porque eu acredito que a partir de então, tudo que eles veem, né, a partir de então, eles vão ver criticamente. Eu estava lembrando daquela live que o professor Jorge disse que a série tal falava disso e disso. E a partir de agora, a partir de outras séries, de outros livros, até das músicas, né, como você bem comentou, os alunos vão passar a identificar essas temáticas, né, que são abordadas dentro desses repertórios. Isso é muito interessante. É isso. É exatamente isso. E a gente cria um monstro, né? Parece que o Enem ele quer assim, um conhecimento seu que você não tem. Mas esse conhecimento, gente, vocês têm, né? Vocês perceberem isso. E é como o Eugênio disse, usem, né, a favor de vocês esses momentos aí de entretenimento que vocês usam para se distrair, né?
E aí, só 3 pontinhos aqui interessantes de vocês pensarem, né? Que é necessário ocorrer uma relação entre a autoria e o repertório. Não dá para apenas colocar o repertório lá na redação. Eu dou aula de redação e a gente fala muito sobre repertório, repertório, repertório. E aí os meninos ficam assim, às vezes escrevem um parágrafo todo só de repertório. E não pode ser assim, tá? A gente tem que ter ali a visão de vocês, né? A fala de vocês dentro da redação também. E aí a gente vai já ver isso. O repertório, ele reforça e legitima a sua argumentação, por isso que ele é importante também dentro do texto. E o uso do repertório demonstra que você domina o assunto, tá? E além de mostrar que você domina o assunto, ele mostra que você consegue relacionar as atividades do dia a dia, transformá-las em conhecimento, né? Então, tipo, a toda a vivência que eu estou passando na minha vida, eu estou aprendendo alguma coisa. Então, isso é interessante demais. E aí, para vocês verem de maneira prática, eu trouxe aqui 2 exemplos, eu vou correndo por conta do tempo, mas eu trouxe 2 exemplos aqui de parágrafos usando o repertório sociocultural. O primeiro é uma introdução e o segundo é um parágrafo de desenvolvimento, né? Porque o repertório sociocultural, ele pode ser usado ao longo do texto, tanto na introdução, e eu acho legal mostrar logo na introdução, você já mostra para que ver, gente, na introdução. Então, na introdução, já joga aí teu repertório assim, olha, eu sei, tá aqui, ó. E eu estou provando com o meu repertório que eu sei sobre o que eu estou falando. E aí o corretor, ele já pega a sua redação, é aquela apresentação, né, gente? Você coloca lá na sua bio do Instagram, você não coloca as coisas mais belas para atrair as pessoas, da mesma forma é a introdução da redação, né? Então, já mostra para que ver. Mas você pode usar também no desenvolvimento, né? Exatamente aí, para ir acrescentando, legitimando o seu argumento, mostrando a autoridade também. Agora, eu não indico muito, né, uma coisa que eu não, assim, acho que não necessita, é de usar repertório na conclusão, porque na conclusão você já vai pegar aquilo que você já falou. Então, não adianta mais acrescentar informações, não vai contribuir muito, você não precisa argumentar em relação ao problema, né? Você ali vai trazer solução para o problema. Então, nem necessita tanto de um repertório sociocultural ali na conclusão, tá? Usem esse repertório na introdução e no desenvolvimento, que vocês já vão fechar o tempo, tá bom? Então, vamos ver o exemplo de introdução. No exemplo de introdução, o primeiro que eu trago aí é de uma banda, né, internacional. Inclusive, vocês podem trazer bandas internacionais, tá, gente? Só que tem que trazer em português, né? Porque é uma prova de língua portuguesa, lá, redação, texto em língua portuguesa, não escrevam em inglês, se vocês forem bilíngues ou poliglotas. Aí eu trouxe aqui a música, que é Dana Dana, né? Eu nem sei se é assim. Que é do Now, eu não sei nem falar o nome da banda também, do grupo aqui, né? Tu sabe, Eugênio? Sei não, viu, Jorge? Não, mas eu vou arriscar aqui, gente. Finge que eu sei, tá bom? Fazer a linha que tô sabendo, que é Now United, tá bom? Vai ser assim, se não for, vai ser. Aí, vamos lá, eu trouxe aqui essa introdução, que o tema é a importância do isolamento social no combate ao novo coronavírus. Aí diz assim, a introdução. A música Dana Dana, do grupo Now United, foi gravada de forma remota. Os seus integrantes estavam em casa, mas mesmo assim conseguiram agraciar seus fãs com um belo trabalho. A ideia era se cuidar e evitar o contato humano, evitando também o contágio. Nessa perspectiva, percebemos a importância do isolamento social no combate ao novo coronavírus. Aí preste atenção para isso aqui, ó. Todavia, no Brasil, a realidade é dissonante, pois, por conta das aglomerações desnecessárias e da falta de fiscalização efetiva em espaços públicos, a proliferação do vírus aumentou de forma bastante significativa. Logo, é necessário pensarmos em estratégias resolutivas para amenizar essa problemática. Vamos focar aqui no repertório, tá, gente? A gente tem um repertório, né, que é aqui a produção do clipe do grupo, e aí perceba o que se faz, contextualiza-se o clipe, que é isso que você vai fazer, né? Tem um filme todinho lá. Jorge, vou falar sobre todo o filme, traz uma sinopse do filme? Não, você traz uma sinopse daquele momento que vai servir, contribuir com sua argumentação, que vai contribuir com a temática e com o que você está defendendo, tá bom, gente? Então aqui o clipe, eu não sei nem sobre o que é que fala a música, mas eu trouxe a perspectiva do clipe ter sido produzido, cada um na sua casa, então eu trouxe aquilo, ó, eu puxo sardinha para o meu lado, né? E aí o que é que ele faz aqui, gente? Ele faz uma oposição a esse repertório, ele vai trazer uma ideia de contraste. Por quê? Porque ele fala que isso aqui é algo positivo, todavia no Brasil acontece de maneira diferente. Então como é que eu uso esse repertório? Anotem aí.
Vocês vão trazer o repertório e dizer, no Brasil, acontece dessa mesma forma, que seria o correto ou que seria o errado, né, dependendo do seu repertório, ou acontece de maneira diferente. Aí, a partir daí, você introduz a sua tese, você introduz as problemáticas que você quer discutir. Mas lembrem-se disso, a partir do repertório você vai dizer, se for uma ficção, aí você vai dizer, fora da ficção, né? Se for uma alusão histórica, nos dias atuais, atualmente, odiernamente, acontece de maneira diferente, pois aí você vai trazer uma explicação já introduzindo as problemáticas, ou então você pode dizer que acontece da mesma forma, né? Falar sobre a catequização dos índios, aí de repente podemos considerar que atualmente no Brasil acontece da mesma forma, pois algumas religiões ainda se sobrepõem sobre as outras. Então você vai trazer aí essa comparação, você vai fazer essa comparação. Acontece da mesma forma, e aí é legal você até usar conectivos, né? Conectivos de oposição, né? Conectivos aí de consonância, de na mesma ideia, ou trazer uma ideia contrária. E aí vocês vão ver isso agora também no segundo parágrafo que eu trago aqui, que já é de outra redação, que era sobre os papéis de gêneros na sociedade contemporânea. Aqui nós temos um repertório que é da Capitã Marvel, tá? E como eu estava dizendo para vocês, aqui é um parágrafo de desenvolvimento, por isso que até começa com o conectivo aqui, né? Acredito que vocês sejam ligados nisso, começar os desenvolvimentos com conectivos. Então vamos lá, vou ler aqui para vocês. Ademais, podemos ver no filme de sucesso Capitã Marvel, olha que coisa simples, uma heroína que é constantemente questionada e desmotivada por figuras masculinas. Em seu treinamento como piloto, sofria zombarias e ouvia expressões de desdém, já que seria coisa de homem. Trouxe aqui o repertório, lá do filme, só uma partezinha do filme. Aí eu vou dizer, da mesma forma, deveria ter uma vírgula aqui, da mesma forma, acontece fora da ficção. Então eu vou dizer que acontece da mesma forma. Da mesma forma, acontece fora da ficção, pois ainda existem estereótipos que dizem quais profissões devem ser exercidas pelo sexo masculino e quais devem ser praticadas por mulheres. Assim, percebemos o quanto a sociedade brasileira ainda precisa avançar e a mulher conquistar seu espaço sem preconceitos. Então, é só para vocês verem, dependendo do repertório de vocês, uma forma simples de vocês contextualizarem é fazerem, né, trazer a relação de semelhança ou de oposição, tá bom? Então, aí, essas duas maneiras já facilita, né, uma contextualização aí do repertório de vocês dentro do texto. Por quê, gente? Porque não é só trazer o repertório, falei aqui sobre Capitã Marvel, do nada eu passo para o que eu quero discutir e não faço nenhuma relação. Está errado, isso vai diminuir seus pontos na competência 2, que é que a gente vai ver daqui a pouco. Tá bom? Então, usem o repertório, mas usem esse repertório discutindo ele dentro da sua argumentação. Senão ele não vai servir muito ali dentro, não, tá? E aí, gente, uma coisa importantíssima é vocês pensarem como corretores. Querendo ou não, é uma prova, o Enem, que vai levar você para a universidade, e você tem que conhecer essas regras do jogo e pensar como que o corretor ele vai corrigir minha redação. Querendo ou não, você está escrevendo para que ele corrija, né? E você alcance a nota desejada. Então, você tem que colocar no texto exatamente o que o corretor tem que encontrar no seu texto, tá bom? Então, em relação ao repertório sociocultural, onde é que ele vai ser avaliado? Ele vai ser avaliado na competência 2, que a descrição da competência 2 seria, né, compreender a proposta de redação e aplicar o conceito das áreas de conhecimento dentro dos limites do texto dissertativo argumentativo em prosa. Aqui serão avaliadas 3 categorias, né? Que vai ser a abordagem do tema, que vai ser as partes do texto, dissertativo argumentativo, e a terceira, que é o repertório sociocultural, gente. E é nisso que a gente está se atentando agora. O que é que o corretor ele quer encontrar no seu repertório sociocultural? Ele quer encontrar um repertório legitimado. E o que é esse repertório legitimado? Esse aqui, gente, inclusive eu trouxe da tabela que foi disponibilizada, né, pelo MEC no ano passado, que é do material dos corretores, né? Até então só os corretores tinham acesso, mas agora a gente tem também os corretores oficiais. Todo mundo tem acesso. E aí ele coloca exatamente isso aqui, que os corretores eles vão avaliar o quê? Se o seu texto ele é legitimado, o que é legitimado, gente? Exatamente o que eu estava falando, se ele é conhecido, se o seu repertório, ele é tipo, eu tenho como é que a gente fala? Uma fonte. Se eu tenho uma fonte, né?
o jornal O Povo, se eu trago o nome de um cantor famoso que citou alguma coisa. Agora começou a ter uma música ali, meu Deus, meus vizinhos são auge, mas vamos lá. E aí isso seria legitimado, né? Um repertório que eu trago a fonte dele, de onde que eu tirei, mata a cobra e mostra o pau, é aquele ditado. E aí, depois que eu vejo se ele é pertinente, eu vou ver se ele tem relação com, se ele é legitimado, eu vou ver se ele é pertinente, ou seja, se ele tem relação com o tema, gente, tá bom? Então, se ele tem relação com o tema, eu não posso trazer algo aleatório. Se eu estou falando sobre educação, eu tenho que trazer um repertório que fale sobre educação. Se eu estou falando sobre distanciamento social, eu tenho que trazer um repertório que fale sobre distanciamento social. Por isso, muito cuidado com os repertórios coringa, porque às vezes eles não funcionam na redação de vocês, porque eles não têm relação com o tema, tá bom? Por isso que eu digo que usem o dia a dia de vocês aí à vontade na redação, que é muito mais fácil. E também, né, a questão do uso produtivo. E o que é esse uso produtivo? É exatamente eu contextualizar, eu trazer o repertório e esse repertório ter relação, eu conseguir colocar esse repertório como discussão dentro do meu texto. Aí eu retomo aqui aquele parágrafo que a gente trouxe lá, né, do Na United, e aí a gente vai ver, é o mesmo aqui, aquele mesmo parágrafo, e eu só evidenciei aqui para vocês, né? O que seria aqui um repertório legitimado? Como eu já falei, é um repertório que utiliza informações, né, com respaldo nas áreas do conhecimento. Artístico também entra aqui. Então, o que é aqui que seria esse respaldo, gente? Exatamente o grupo, né, que é mundialmente conhecido. Então, nós temos um repertório legitimado. Por que que ele é pertinente, gente? Isso aqui depois eu vou enviar para o Douglas, para ele enviar para vocês, tá bom? Os professores enviarem. Por que que ele é legitimado? Porque dentro do repertório eles vão colocar, né, dizer que é de forma remota, eles falam a questão de evitar o contato humano, evitar o contágio. Isso não tem relação com o tema, que é exatamente o combate ao novo coronavírus. Então, dentro do repertório, a gente tem aqui pertinência, tem relação direta com o tema. E também tem o uso produtivo, porque, gente, ó, a relação que é feita entre a importância de conscientizar na música e a importância de conscientizar, né, no Brasil também, para que o combate do coronavírus possa acontecer de forma eficaz. Então, nós temos aí esses 3 pontos na redação. Se vocês depois quiserem olhar mais detalhadamente também, vocês vão encontrar, tá bom? E aí tem até a definiçãozinha para vocês verem depois, né, que vocês quiserem estudar. Mas é exatamente isso. O repertório tem que ser legitimado, né, tem que ter o aval de alguma área do conhecimento, pertinente, tem que ter relação com o tema e tem que ser feito com o uso produtivo dele. Tá, gente? E aí eu abro espaço agora para dúvidas. Eu acho que foi no tempo, Eugênio. E aí os comentários de vocês podem mandar aí, que nós estamos aqui para isso. Não sei se deu para entender. Pode falar, Eugênio. Obrigado, Jorge. Um comentário que a gente tinha pegado aqui no YouTube, a Carol Dantas, ela é aluna do primeiro ano, ela estava comentando que realmente algumas músicas da poesia acústica traz vários assuntos que são abordados na atualidade. Então, vemos aqui, né, que ela também já tem esse conhecimento, ela já tem esse repertório, né, que talvez nem tivesse se dado conta ainda, né, que era possível colocar dentro de um texto dissertativo argumentativo. Exatamente. E aí é engraçado, eu até falava na escola, a gente estava fazendo uma redação que era sobre, acho que era sobre gênero, né? Era sobre mulher. A gente falando assim, gente, isso em 2019. A gente falando assim, gente, sabe aquela música da Pouca, que ela diz assim, ninguém manda nessa raba? Você não vai escrever isso lá na redação, mas você pode contextualizar e dizer que na música da Pouca ela mostra exatamente esse empoderamento feminino, né? Porque ela vai mostrar que ela que é dona do corpo dela. Então, trazer a Pouca ali também funcionaria, gente. Então, assim, aqueles dias que você sai, agora bem menos, né, por conta da pandemia, mas quando você vai pro fervo, você tá lá, claro, né, você não vai estar lá dançando e pensando, meu Deus, minha redação. Não é isso, mas é você pensar que até essas músicas que você escuta, assim, não existe, por exemplo, Chico Buarque eu posso usar na redação. Pouca eu não posso. Não é assim, a gente pode usar o que você escuta. Se você escuta aí, sei lá, Legião Urbana, meu Deus, tem músicas maravilhosas e críticas que funcionam muito dentro da redação.
Se a gente for pensar direitinho, né, praticamente tudo que a gente escuta, né, tudo que a gente lê, tudo que a gente assiste, vai ter uma temática que é interessante, que possivelmente pode cair como tema da redação, né? E aí é interessante você falar, trazer esse exemplo da Poca, porque aí é uma forma da gente contextualizar, né? Não é você trazer exatamente a forma como está escrito, mas contextualizar, né, aquela temática, né, que está sendo abordada. Isso é muito interessante. Jorge, só uma intervenção, professora Angélica, né? Eu gostei muito quando você fala que o aluno precisa, né, pensar como corretor. E geralmente é isso que eu converso com eles. Pensem como corretores, né, da redação. E tem muitos comentários aqui a respeito da sua live. O Kiba, por exemplo, está perguntando se serve o anime, né? Porque o anime faz referência ao universo de muitos alunos da gente, né? Que gostam, assistem. Verdade. E ele está perguntando aqui se o anime, né, entraria também nesse repertório, né? E essa questão que eu gostaria de pontuar, que é muito interessante, né? Eu sempre falo para os meus alunos também, da gente pensar com a cabeça do corretor, né? O que é que vai ser avaliado, o que eu posso utilizar. O aluno não é uma folha em branco, não é? Ele, desde que nasce, desde que tem as suas vivências, o seu contato com o mundo, ele vai criando esse repertório, né, para a vida. É muito interessante isso. Exatamente. Aí quando eu estava falando como pensar como um corretor, né, eu até lembro que a gente fala assim, por exemplo, competência 5, né? Só mudando aqui, mas só para exemplificar, na competência 5 tem lá 5 elementos que o corretor ele quer encontrar na sua redação. Então, se nós pensarmos na maquiagem, por exemplo, eu quero, no meu rosto, eu quero destacar a minha boca. Então, eu vou passar um batom vermelho, que é para a primeira coisa que as pessoas veem no meu rosto, a minha boca, que está lá de batom vermelho, está em destaque. Da mesma forma na redação, se eu sei que o corretor ele quer encontrar aqueles 5 elementos dentro da redação, eu vou destacar, vou deixar isso aqui na cara dele, que é para ele encontrar logo, ter nem o trabalho de procurar na minha redação, aqueles 5 elementos. Aí da mesma forma também o repertório, né? Por isso que é importante a gente saber o que o repertório, o que o corretor ele quer encontrar. E com certeza... Pode falar, Eugênio. Pronto. Tem um jovem aqui perguntando, ele comentou assim, como eu ganho repertório sociocultural? Porque meu pai fala muito sobre jornal. É correto só se basear no jornal para um bom repertório? E a gente acabou de ver que não, né? Se basear só em jornal é um bom repertório, mas não somente isso, não é isso, Jorge? E isso. Existem vários. Eu pensei que ele ia falar sobre religião, né? Porque tem muitos pais que não deixam os filhos ouvirem música, assistirem, não sei se ainda tem isso, né? Mas, às vezes, até a própria Bíblia pode servir como repertório, claro, não como repertório religioso, mas histórico, né? Os jornais, eles funcionam como repertório também, né? Mas, assim, se você também tem acesso a outras coisas, você pode usar. Mas é usar o que você tem. Se você só assiste jornal, se seu pai só deixa você assistir jornal, então o repertório que você tem é o jornal. Então, você tem que pegar ali alguma notícia do jornal para usar na redação, que também funciona. E aí o anime também, né? A questão do anime funciona demais, gente. Nós fizemos uma vez uma live no Quero Mil, que o Gabriel ele assiste bem mais essas coisas do que eu, e a gente trouxe vários animes, né? E as temáticas que eles podem ser abordadas na redação e que o anime ele pode funcionar. Funciona da mesma forma que a música, que outros livros de literatura, né? Então o anime também aí, ó, se vocês veem muito ou leem muito, super dá para usar. Isso vai de encontro ao que o Minada Cat comenta. Ele diz assim, como a professora Natália falou, né, tudo que assistimos, lemos, tudo aquilo que faz parte do nosso conhecimento de mundo servirá como repertório, a depender do tema, e estes devem ser legitimados, né, que é justamente isso que você estava comentando agora. Eu posso só fazer um comentário sobre a citação bíblica? Pode sim, Angélica. Pode. Porque a gente às vezes repara na redação dos alunos, né, fala isso na perspectiva de corretor, que eles muitas vezes trazem citações destacadas do assunto do texto, né? E aí é que vem a importância de você contextualizar mesmo aquela citação bíblica, porque se você fizer qualquer comentário destacado do texto, né, uma citação bíblica ou política, infelizmente vai ser considerado como
é parte desconectada, né? Aí vai ser situações que levam a zerar a redação, né? É só assim, Ter o cuidado, né? esse cuidado com a citação, justamente de contextualizar. É válido você trazer, né, vários conhecimentos do mundo, né, mas fazendo isso, como o Jorge diz, né, contextualizando, tornando produtivo, né? É só essa consideraçãozinha mesmo que eu me lembrei aqui agora. Por isso que eu falei, né? Não como manifestação religiosa, a Bíblia, mas como um documento histórico, porque, querendo ou não, é um livro. Então, eu posso usar os livros, né? Então, eu posso usar ali algum momento da Bíblia dentro da redação, mas tem que ter exatamente esse cuidado, porque eu não posso, né, trazer mensagem religiosa, tem que ter muito cuidado com isso, gente, e nem mensagens políticas. Posso usar o Bolsonaro, por exemplo, se nós formos falar sobre a pandemia, e eu usar uma notícia ali sobre o Bolsonaro, algum acontecimento em relação ao Bolsonaro, posso usar, mas eu não posso usar um fora Bolsonaro dentro da redação, porque isso zeraria a minha redação, entendeu? Da mesma forma, eu posso usar, contextualizar ali alguma coisa da Bíblia, uma história, alguma coisa que aconteceu, sei lá, no Egito, mas eu não posso dizer que Deus abençoe que eu tire a nota boa, né? Ou essas coisas desse tipo, porque aí zera a redação de vocês. Cuidado com isso. Aí eu trouxe aqui o exemplo da Bíblia, né? Porque é algo que também algumas pessoas têm muito acesso. Mas se você puder evitar, evite usar a Bíblia, né? Porque às vezes pode ser até que o corretor ele confunda ali e dê algum problema na sua redação. Pronto. Certo. E aí, para finalizar, a gente tem mais 2 comentários. O Diogo Gomes, ele perguntou como eu posso saber se uma determinada música ou série pode se encaixar no tema da redação para colocar no repertório sociocultural. Pronto. É exatamente você saber sobre o que a música fala e se o tema da redação fala sobre, se a proposta de redação fala sobre o mesmo tema, então ela funciona ali. É bem simples nesse sentido, né? De eu não posso usar qualquer música em qualquer tema. Até alguém falou que a Natália disse, né? Que ia depender da pertinência e depender do tema. Então, se eu trouxe aqui, por exemplo, o caso da Marília Mendonça, né? Que ela fala ali sobre a cerveja, a dependência do álcool e tal. Aquilo funciona naquele tema. Em outros temas já não funcionaria. Então, você tem que pegar o tema inicialmente e ver sobre o que esse tema fala. Qual música que eu já escutei que fala sobre isso? Aí você vai pegar aquela música e vai usar lá. Pronto, o Kiba já entendeu, né? O Kiba é um aluno nosso, ele já entendeu mais ou menos como funciona. Ele comenta assim: se a redação tem como tema sexualidade ou então algo relacionado, a série Sex Education pode entrar em cena, é apenas perceber o tema das duas coisas. Se eu quiser usar um trecho do Racionais em uma redação que tem como tema racismo, ou então origens do rap, já dá certo. Isso, inclusive, Racionais, gente, é assim, meu Deus, um material incrível, sistema prisional também lá dentro, sistematização de favelas, aparece muito. Então, aproveitem o que vocês escutam, porque com certeza é muito rico e pode funcionar demais. Aí vocês vão ver primeiro o tema, né, e ver o que você escuta ali que se encaixa no tema. Eu não lembrei de nenhuma música, assisti a novela ontem, na novela tinha isso, usa a novela. Assisti a Fazenda, usa a Fazenda. É o que vocês tiverem aí que tem relação. Tá bom? É isso. Acho que chegou ao fim, Eugênio. Sem mais perguntas. Pronto, chegamos ao fim dessa primeira rodada, né? Muito obrigado, George, pela participação, né? Incrível. Com certeza, não só os alunos, né? Mas nós, professores também, que aqui estamos, nós das linguagens, pessoal das outras áreas também, com certeza, aprenderam contigo, viu? Obrigado. Eu agradeço muito também pelo convite, né, pela oportunidade. Foi muito legal estar aqui com vocês, né, contribuindo. E se precisarem de mim, podem contar comigo também. Aí eu coloquei aqui meus contatos, né? Eu não tenho Instagram, então eu coloquei aqui o Quero Mil, que eu também faço parte, se vocês quiserem dar uma olhadinha, tá bom? E se quiserem me chamar no WhatsApp também para tirar alguma dúvida, quiserem perguntar, estarei à disposição, certo? Então, muito obrigado mesmo, e assim, estou na torcida por vocês, somos aqui da mesma região, inclusive sou de Acarape, como eu já falei, né, bem próximo, e é isso. Então, boa sorte, realizem uma ótima prova do Enem, que vai ser daqui um dia, né, mas já comecem a pensar nisso hoje, gente, porque o Enem, ele não é a prova de apenas 2 dias, né, ele é uma prova de toda uma jornada estudantil. Então, o que você está fazendo hoje, com certeza contribuirá para o dia da prova,
certo? Então, muito obrigado, de coração. A gente que agradece, Jorge. Nós é que agradecemos, viu? Aprendi muito hoje nessa manhã. Fiquei até com curiosidade em relação a algumas músicas e séries aqui. Já vou precisar. Obrigada, professor. Vão lá no Eu vou Instagram. disponibilizar o material, viu, gente? Império Mio, né? É Ficar isso. por dentro das novidades. Obrigado, Jorge. Por nada. Tchau, tchau. Angélica, eu passo a palavra para você agora, apresentar o nosso segundo convidado. Olá, gente. Bom dia, né? Agora nós vamos para o nosso segundo convidado, o professor Eldo Xavier. Vamos romper um pouquinho aqui o assunto, porque a proposta do nosso encontro de hoje é interdisciplinar, né? A gente fala um pouquinho da questão da redação e do repertório sociocultural, e agora a gente vai falar um pouco sobre filosofia e autores de filosofia que a gente nota, não é, como corretor, que vocês citam e utilizam bastante, né? Mas a filosofia, né, de certa forma, às vezes as pessoas têm um pouco de não vou ler esse autor porque parece difícil, né? A filosofia está inacessível, umas palavras muito difíceis, mas a filosofia está aí no nosso dia a dia e pode ser muito bem utilizada como repertório, né, sociocultural. E o professor Eldo é professor da CRED 1, da Escola de Minas Pinheiro, de Maracanaú, é bacharel e licenciado, né, em filosofia pela Universidade Federal do Ceará e também mestrando em filosofia pela mesma universidade, né? O Eldo é da área do existencialismo, e trabalha com essa perspectiva, né? Existência, vida, filosofia, e ele vai agora apresentar o seu trabalho. Peço só licença aqui para apresentar os slides do Eldo. Só um instante. Só um instantinho. Só um instante, pessoal. Pronto, professor Eldo, passo a palavra a você. Vocês estão conseguindo visualizar o slide? Não, ainda não. Para mim, não. Aqui também a tela está preta. Então. Apareceu que você está apresentando, mas os slides não estão visualizando. Não estão visíveis. Tem como você apresentar aí, Eldo? Tira aí que eu coloco aqui para ver. Não. Porque obrigada, professor. Deu certo. Só a palavra é você. Obrigado. Primeiro de tudo, pessoal, bom dia a todas e todos, né? Quero agradecer muito o convite, né? Estar participando desse evento, desse momento aqui que é muito, muito vasto mesmo. Estava aprendendo muita coisa também com o que o Jorge apresentou e tudo mais. Muito interessante essa questão do repertório em si. E eu também vou tentar fazer um pouco disso também, trazendo para o que eu estudo um pouco mais, que é a questão da filosofia. Também nesse sentido, falar um pouco da perspectiva filosófica. Como a Angélica falou também, nesse sentido da filosofia também, você não vê a filosofia realmente como algo inacessível, não. A filosofia está no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, e ela surgiu a partir realmente disso, a partir de vivências, a partir de experiências, a partir realmente da nossa motivação, que é uma coisa realmente inata do próprio ser humano, que é a questão da curiosidade, ou da reflexão também, de você parar e querer, e ter aquela inquietude de descobrir
o que é aquilo, de se perguntar o porquê das coisas, o porquê aquilo acontece, por que as coisas estão acontecendo dessa maneira. Então, a filosofia é realmente essa questão mesmo do maravilhamento, da gente se impressionar com o mundo, da gente observar as coisas, da gente realmente tentar entender e compreender a nossa existência, a nossa vida, o nosso momento. Então, a filosofia tenta relacionar tudo isso. Então, por mais que a gente veja, às vezes, teorias que são muito complicadas, mas no cerne dela, o sentido é justamente esse, é tentar entender a gente mesmo e tentar compreender realmente o mundo. Então, eu tentei fazer um recorte aqui, em alguns pontos, trazendo mais ou menos 3 filósofos que abordam justamente pensando na nossa atualidade, pensando na questão da vida, no tempo, na existência, e justamente pensando nessas perspectivas de como o nosso mundo mudou de um tempo para cá com essa questão da pandemia, que é uma coisa realmente, um momento histórico que a gente está vivendo e um momento que está trazendo muitas transformações, um momento drástico que mudou a nossa rotina completamente, e como é que a filosofia pode nos ajudar a entender esse momento em si. E também pensando no foco aqui, nesse sentido do evento, da questão do repertório em si, que o Jorge falou muito bem, como a filosofia também poderia nos orientar um pouco sobre isso. E é justamente isso, pensar na nossa atualidade, pensar na nossa vivência, no momento que a gente está inserido e como a gente pode tirar dele uma reflexão, tanto para a vida em si, para o que a gente está vivendo, para aquilo que a gente está trabalhando, como também para focar num objetivo desse, como o Enem, que é um objetivo realmente muito claro dos alunos nesse sentido, e como é que a filosofia pode ajudar, pode dar um norte nesse determinado ponto. Então a gente vai falar justamente um pouco sobre isso, abordando um pouco da filosofia e mostrar como ela também pode dar um suporte nesse sentido, como a gente pode ter uma orientação a partir dessas perspectivas, da vida, do tempo e da existência, desses modos que a gente está trabalhando nesse sentido. Aqui eu trago uma citação, galera, que é de uma banda que não ficou famosa, mas é muito interessante porque ela traz inicialmente essa pegada realmente do que é a filosofia, do que a filosofia trabalha, como ela vai se fazendo, que as respostas são dadas às perguntas, mas é mais sábio quem pergunta ou quem responde. Eu não saberia responder, talvez porque ninguém tenha me perguntado. É uma frase bem irônica, como carregada de humor, que é uma pegada que a filosofia vai ter muito também, e é muito interessante, quando a gente fala de filosofia, a gente está falando justamente dessa problemática em si, das perguntas, das respostas e tudo mais. Muitas vezes a gente acaba se perguntando, a filosofia às vezes não dá uma resposta clara, não dá uma resposta concreta, mas isso realmente é porque a filosofia tenta entender o mundo e as coisas de uma forma geral. Claro, você pode se orientar de várias formas, como antigamente as pessoas se orientavam, através da mitologia, através da religião e através da filosofia. A diferença entre elas é porque a filosofia tenta trabalhar com essa questão da razão. Ela tenta inserir realmente uma atmosfera de tentar dar provas para as coisas. Mas, ao mesmo tempo, também a filosofia vai se questionar e vai querer se perguntar mais ainda. Será que esse argumento ele é válido mesmo? Será que esse momento realmente ele pode ser entendido de uma forma geral? Existe uma resposta exata como existe na matemática? Então, a filosofia também, às vezes, ela foge dessa regra. E ela é muito interessante por conta disso, que é uma perspectiva que a gente vai ver muito interessante, muito importante, um pouco depois, quando a filosofia surge lá com os pré-socráticos, no seu início, quando ela tenta se desvencilhar e tenta dar uma resposta e um pensamento diferente do que já explicava a religião, do que já explicava a mitologia, de uma determinada forma, a gente vai ter o início da filosofia tentando buscar uma nova perspectiva para o mundo, uma nova visão das coisas, tentando buscar um novo entendimento, baseado na questão do logos, na questão da razão em si. E depois dos pré-socráticos, a gente vai ter uma das figuras fundamentais dentro da filosofia, que é a figura do Sócrates, que vai ser um divisor de águas, né? Tanto é que os primeiros filósofos vão ser chamados de pré-socráticos, e depois a gente vai ter a filosofia depois de Sócrates, por conta dessa mudança que ele vai ter em si. Uma coisa bem interessante sobre a questão do Sócrates vem através dos seus discípulos e através de pessoas contemporâneas deles. E o discípulo mais famoso do Sócrates em si é justamente quem? É justamente o Platão, que é um dos filósofos mais importantes realmente da humanidade como um todo. E o Platão tem uma teoria muito interessante, ele pode realmente nos ajudar bastante, tanto na vida, para a gente entender o mundo e as coisas, quanto também realmente se você for trabalhar a questão da redação do Enem, o Platão é um ótimo filósofo realmente para a gente ter ótimas referências quanto a isso. Principalmente por conta da teoria dele da questão do mundo das ideias, que dá para trabalhar muita coisa ali, tanto numa perspectiva filosófica de antigamente o que o Platão queria mostrar, quanto se a gente trouxer realmente para o nosso panorama, para o nosso cenário atual,
pensar realmente nesse sentido, o que é o mundo das ideias, e principalmente através das principais ideias de como Platão vai fazer essa condução do pensamento dele. Aqui é uma frase do Platão que traça bem a mente, é uma frase muito interessante para a gente pensar, que é: podemos facilmente perdoar uma criança que tem medo do escuro. A real tragédia da vida é quando os homens têm medo da luz. Aqui a luz que o Platão está falando, a gente pode ter várias interpretações, mas uma seria a luz do conhecimento. Quando as pessoas têm medo do conhecimento, têm medo da razão em si, têm medo da verdade. E se você tem medo da verdade, tem medo da luz do conhecimento, possivelmente a gente acaba realmente se atrapalhando com senso comum, com fake news, com informações falsas, sem comprovação, mas que a gente acaba se apegando a elas, por medo da gente ver o outro lado das coisas, que é aquela questão também da mudança, da gente ter uma opinião formada sobre todas as coisas, de querer sempre insistir num pensamento, às vezes retrógrado, num pensamento, às vezes, sem comprovação, mas a gente acaba insistindo nele porque a gente tem medo de ver o outro lado, a gente tem um medo de se desconstruir enquanto pessoas. Mas é justamente o exercício que a gente precisa fazer num mundo que está sempre se movimentando, está se atualizando, novas coisas, novas propostas estão surgindo, e a gente precisa ter essas novas informações também, a gente precisa inserir a nossa mente nesse novo contexto, nesse novo mundo que está surgindo, um mundo pós-pandêmico que vai trazer suas problemáticas, e a gente precisa estar preparado para ele também, questões que precisam ser muito bem avaliadas também. Então, Platão é um filósofo de suma importância para a gente entender e aprender com ele. Bem, a principal teoria do Platão, que até eu coloquei um título do slide, que é a questão entre dois mundos, que é justamente aquela teoria. Segundo Platão, galera, existem dois mundos, que é aquela questão do mundo das ideias, que seria o mundo perfeito, o mundo onde todas as coisas surgiram, e a gente tem o nosso mundo, que a gente vive, que é denominado de mundo sensível, porque o que a gente conhece é através dos nossos sentidos. Então, qual é a ideia que o Platão coloca para a gente, galera? A ideia do Platão é que o mundo perfeito e verdadeiro é o mundo das ideias, e o nosso mundo é apenas uma ilusão, é apenas uma cópia desse mundo das ideias. E outra coisa muito interessante, que eu estava refletindo um pouco sobre isso, é justamente essa questão. A filosofia, quando ela surge com outra proposta, como eu falei um pouco, de tentar trazer uma resposta diferente, trazer um entendimento diferente das coisas, se desvencilhando da questão do que explicava um mito, por exemplo, que na época nem era mito, na época era religião realmente grega, as pessoas atribuíam tudo o que acontecia a uma questão divina, a questão dos deuses, dentro da crença politeísta da Grécia naquele determinado momento, e sempre a explicação do mito é uma explicação fantasiosa, uma explicação mais ligada à questão da imaginação, mas que não tem provas concretas realmente, as pessoas simplesmente acreditam. E a filosofia tenta surgir com uma resposta para os fenômenos naturais inicialmente, mas com uma comprovação, com observação em algo que exista realmente, que possa ser comprovado, e a gente pode levar isso realmente de uma forma racional. Uma coisa interessante que, para explicar essa principal teoria do Platão, da questão dos mundos, ele vai utilizar-se do quê? De um mito, que é o famoso mito da caverna, que é muito falado, tem muitas coisas e muitas séries, por exemplo, Matrix vai se apropriar muito dessa ideia para trabalhar aquele conceito da Matrix, de um mundo ilusório, também vai ter essa pegada realmente da questão do mito da caverna do Platão. E o mito da caverna, galera, pode ser utilizado muito para trabalhar também a questão da alienação das coisas, de você ver uma perspectiva, ter aquilo como real, mas na verdade aquilo é uma coisa ilusória. Isso pode ser trabalhado também quando a gente for falar da questão da TV, da questão das redes sociais também. Será que o que está sendo colocado nas redes, que muitas vezes eu compartilho, será que aquilo realmente é verdade? Se aquele conteúdo realmente ele é verdadeiro, ele tem uma comprovação ou não? Então, se a gente não tiver esse cuidado, se a gente não estabelecer realmente essa conexão de tentar entender como as coisas estão sendo divulgadas, o que está sendo falado ali, a gente acaba espalhando realmente mentiras e acaba acreditando em coisas infundadas, que é realmente um problema muito grave do mundo de hoje. Em pleno século XXI, a gente ainda está sofrendo muito com essa questão de pessoas que espalham mentiras, espalham fake news, e as pessoas acabam tomando aquilo como verdade, e isso pode ter consequências graves, tanto para a gente quanto para outras pessoas. E isso, mais ou menos, é o que o Platão estava falando no mito da caverna, quando ele coloca dos prisioneiros que viam apenas sombras projetadas na parede da caverna, mas eles tinham aquilo como a realidade. Não, aquilo que é a verdade, aquilo é o verdadeiro, porque eles nunca tiveram contato com o exterior, com o que estava lá fora. Então, muito essa questão realmente da filosofia, de você ter um outro olhar sobre as coisas, de você ver o outro lado da moeda, não se contentar apenas com a primeira proposta que está sendo colocada para você, mas que você pode utilizar aquilo para ver realmente, segurar se aquilo é verdade, ou você ter uma outra perspectiva, uma outra opinião realmente
com relação às coisas. E aí, no mito da caverna, ele coloca que um dia um desses prisioneiros consegue se libertar da caverna, consegue ver realmente a realidade com em si, e aí é justamente essa questão, é quando a questão do aprendizado, é quando você realmente consegue ter uma comprovação das coisas, consegue ter um outro lado, você sai daquele mundinho fechado, onde você não aceitava nenhuma outra proposta, onde você estava preso àquelas referências, e aí, a partir de agora, você já consegue ter uma visão mais ampla das coisas, vindo através realmente do nosso conhecimento, quando a gente consegue ampliar nossa mente e tem essa abertura para o novo, que vai ser de suma importância para a nossa vida como um todo, e também a gente pode trabalhar muito essa perspectiva também na questão do Enem em si, não a prova, trabalhar dependendo do tema que está sendo trabalhado, você pode pegar também essa referência da questão do Platão para entender o que é realidade, o que é mito, para entender realmente essa perspectiva do mundo das ideias, do mundo em si, do mundo sensível, do nosso mundo, o que é a verdade, o que são as mentiras, o que pode ser aprendido e o que não. Então é mais ou menos nesse ponto. Passando aqui para o slide, galera, a gente vai ver um outro filósofo. Aqui os filósofos eles estão de forma um pouco aleatória nesse sentido, separados realmente por décadas, mas eles têm uma determinada conexão dentro da proposta que eu resolvi trazer aqui para a gente nesse sentido. A gente falou um pouco do Platão, que é da filosofia antiga, um dos filósofos muito importantes, que a gente já vai para o Agostinho, que é um filósofo medieval e um filósofo também muito importante e que também tem uma referência muito grande de Platão. E a gente lembra, galera, dentro da construção da filosofia medieval, a gente vê uma coisa muito interessante. Se no início da filosofia, a filosofia tenta se afastar da religião, tenta se afastar do mito, para ter uma explicação diferente baseada na razão, no período da filosofia medieval, a gente vai ter um contraponto com relação a isso. No período medieval, a gente já vai ter o quê? Um encontro da fé com a razão. Ou seja, quando Constantino oficializa lá o cristianismo como religião oficial do Império Romano, a gente vai ter todo um cuidado do trabalho de filósofos e teólogos para fazer realmente, para dar uma base racional para a fé. Ou seja, qual era a problemática deles naquele determinado momento? Tentar dar uma base racional, juntar os escritos da Bíblia, que é a principal referência do cristianismo, com os escritos de toda a tradição grega, filosófica e de toda a tradição romana filosófica em si. Então, o trabalho deles era tentar criar esse vínculo entre fé e razão, que, num primeiro momento, pode ser como se fosse água e óleo, pode ser coisas totalmente diferentes. Não, a fé vai por um viés e a razão vai por outro. Mas, nesse momento especificamente da história da filosofia, fizeram realmente essa conexão, trouxeram realmente essa ideia de fazer essa conciliação entre fé, religião, com filosofia e razão. E um dos principais expoentes disso foi justamente o Agostinho de Hipona. Aqui eu trouxe a citação dele porque eu queria falar sobre a questão do tempo em si. E também trazer essa questão da filosofia em si e das perguntas, das dúvidas, das inquietações que a filosofia tem que trazer para a gente, galera. Porque quando a gente lê um texto, um trecho, uma frase que não entende, isso é muito bom, porque realmente aquilo está nos despertando realmente o interesse. Se a gente entende tudo muito fácil, as coisas parecem não ter tanto valor. Então, quando aquilo provoca uma inquietude da gente não entender, mas instigar esse comprometimento da gente querer reler mais uma vez para tentar entender, é isso que a filosofia está trazendo realmente de comprometimento para a gente, desse comprometimento com o conhecimento, de tentar buscar as coisas, de tentar buscar um entendimento e ter uma visão melhor do mundo e um conhecimento melhor de nós mesmos também. Essa frase é muito interessante, como fala da questão do tempo, e também ligando para esse nosso momento que a gente está vivendo, galera. Com essa questão da pandemia, que já veio desde o ano passado, a gente teve uma mudança radical na nossa vida, e aí muitas coisas acabaram pesando. Se outros problemas surgiram, aqueles problemas também que a gente já tinha do nosso cotidiano em si, eles foram muito agravados, e uma delas é a questão do tempo. Como eu trabalho na escola, realmente eu vejo muito essa questão do problemático, eu mesmo tenho essa questão também do tempo, do confinamento maior, da gente ter que evitar determinados lugares, ter que evitar sair de casa, mudou o nosso cronograma, mudou realmente radicalmente a nossa vivência em si, as nossas atitudes, os nossos hábitos e tudo mais, e aí a questão da lida com o tempo. E o tempo é uma questão que não vem de agora, não é agora que eu estou preocupado com o tempo, que o meu relógio entrou em curto e eu não consigo mais me adequar, não consigo mais ter um cronograma, um horário para tudo. Isso vem desde o início da humanidade em si, essa preocupação com relação à questão do tempo em si. Tanto é, galera, que, por exemplo, os gregos eles tinham 3 nomes para nomear o tempo, que era o Cronos, que era o tempo cronológico, seria esse tempo que a gente marca no relógio. A gente teria o Kairos,
outro nome também dado ao tempo. O kairos já é o tempo qualitativo, é o tempo oportuno, é o tempo bom, é o tempo que a gente utiliza para fazer aquilo que a gente gosta, é o tempo que a gente utiliza para fazer aquilo que faz a gente se sentir bem. E também tinha o aeon, que é outra forma de nomear o tempo, e o aeon já é utilizado para nomear o tempo divino, é aquele tempo que não pode ser contado, é aquele tempo realmente que está para além do nosso próprio conhecimento, é o tempo de Deus. Então, os gregos tinham esses 3 nomes para nomear o tempo, dado a importância que ele tem nas nossas vidas. E também a gente tem muita preocupação realmente com relação à questão do tempo em si. Mas será que a gente entende o que é o tempo? E essa citação do Agostinho ela é muito interessante para falar justamente dessa perspectiva. Que é, pois, o tempo? Se ninguém me pergunta, eu sei. Se desejo explicar a quem me pergunta, já não sei. Que é muito interessante mesmo a gente for para pensar. Se todo mundo sabe o que é o tempo. A gente marca o tempo no relógio, mas o que é o tempo em si? E o mais fundamental de tudo, como é que eu estou utilizando o meu tempo? Como é que eu estou utilizando realmente esse tempo que eu tenho? Ou será que eu não tenho tempo para fazer nada? E se eu não tenho tempo para fazer nada é porque eu não estou conseguindo me organizar dentro do tempo? Então, é uma perspectiva bem interessante também da gente pensar, tanto da nossa atualidade em si, das coisas que a gente está vivenciando, quanto do mundo como um todo. O mundo é marcado por um tempo. A gente tem relógios para marcar o tempo e tudo é cronometrado. A gente tem que ter um tempo para tudo. Mas como é que é essa dinâmica do tempo? Será que a gente está aproveitando o nosso tempo? Como é que a gente poderia fazer mudanças também para conseguir se adequar? Para ter o tempo do trabalho, para ter o tempo do estudo, para ter o tempo da diversão, do lazer e tudo mais. Então é uma perspectiva muito interessante também da gente pensar e da gente estar se utilizando dela nesse sentido, da questão do tempo, da importância que o tempo tem realmente nas nossas vidas e do impacto que ele causa também nas nossas vidas, de como a gente lida com a questão do tempo, da passagem do tempo, dos anos que vão se passando, da gente que vai envelhecendo, das pessoas que vão passando pela gente, do tempo que a gente pensa, se projeta lá da frente, do tempo que já passou e a gente apenas consegue recordá-lo. Então, essa noção do tempo é muito interessante, faz a gente pensar sobre muitas coisas também, e é uma coisa muito interessante também. Só passar aqui mais uma vez. Pronto, galera. Como eu falei, não tem uma ordem cronológica aqui nesse sentido, mas são filósofos que, muito importantes, vale a pena realmente a gente dar uma consultada neles. A gente começou com Platão, da filosofia antiga, foi para a filosofia medieval com Agostinho, e agora a gente vai falar de um filósofo contemporâneo, um filósofo do século XIX, que é o Kierkegaard, que é um filósofo muito interessante, um filósofo dinamarquês, por ele ser considerado o pai do existencialismo. O existencialismo vai ser uma corrente que vai surgir no pensamento no século XX, principalmente ali na França. A gente vai ter nomes como a Simone de Beauvoir, o Sartre, o Camus, que vão trabalhar muito essa questão da existência. Mas o existencialismo ele vai surgir antes, no século XIX, já com a perspectiva realmente do Kierkegaard. E o existencialismo, galera, trazendo para essa questão da nossa existência, ele é uma corrente filosófica, é mais um clima filosófico em si, é um clima existencialista, da gente pensar a nossa existência e tudo que percorre realmente a nossa existência, a nossa vida e tudo mais, que o existencialismo ele vai trazer um pensamento muito crítico com relação à própria filosofia em si. A gente teve vários momentos filosóficos, normalmente a gente trata a filosofia realmente como uma questão do apogeu da razão, ou seja, a razão pode resolver tudo, pode resolver todos os problemas. O ser humano pode buscar conhecimento sobre tudo, pode entender tudo, pode interferir no mundo como ele bem entender. Durante muito tempo isso foi pensado, tem pessoas que ainda mantêm esse tipo de pensamento, realmente que a razão é o suprassumo de tudo e que ela pode resolver todos os problemas do ser humano. O existencialismo ele vai dizer não a isso. Ele vai dizer que, na verdade, não é dessa forma. Que mesmo o ser humano sendo um ser dotado de razão, a razão ainda é insuficiente para entender determinados problemas. Então, o existencialismo ele vai trazer justamente esse questionamento sobre a nossa razão. E é muito interessante se a gente for pensar também. A gente vive num mundo que parece é o mundo mais atual que a gente vive e tudo mais, e no instante surgiu uma pandemia que modificou tudo, que mudou bruscamente o mundo. Então, aquele mundo perfeito, tecnológico que a gente tinha, ele foi abalado drasticamente. Então, faz a gente realmente pensar, será que o ser humano é o ser realmente dono do mundo e ele pode fazer tudo o que ele bem entender para transformar a natureza, para criar o que ele quiser? Ou não, nós somos só mais um ser da natureza que acaba se revoltando para ela, mas que acaba sofrendo com a lei do retorno também. Porque tudo indica que a pandemia realmente foi por conta de
o homem invadir essa questão da natureza, destruir habitats naturais, interferir no equilíbrio, no ecossistema, e isso vai ter um preço e está tendo um preço muito alto, porque até agora a gente está pagando por ele nesse sentido. Fora os outros problemas também que já acontecem por conta dessa destruição do homem com relação à natureza e dessa interferência do ser humano se colocar como esse dono do mundo que pode fazer o que ele bem entender. Então, o existencialismo ele vai trazer muito essa questão realmente de criticar, de colocar que vários problemas realmente não têm solução ainda. Vai dizer que a existência é um mistério, que não sabemos o que acontecemos depois da morte. De se perguntar, será que a vida tem sentido? E qual é o sentido da vida? Será que existe destino ou nós somos livres, nós que fazemos nossas escolhas? Então, o existencialismo ele vai fazer toda essa crítica nesse sentido, da realidade, do entendimento da realidade, de colocar que a razão é insuficiente para a gente entender os problemas do mundo e traz essa perspectiva realmente da gente pensar a nossa existência em si. Que tem uma frase muito interessante do Kierkegaard, de uma citação de um livro dele, que fala: aquilo que os filósofos falam sobre a realidade é muitas vezes tão enganador como quando lemos no letreiro de um vendedor de coisas usadas. Passa-se roupa. Se trouxermos nossas roupas para mandar passar, faremos o papel de bobos, pois o letreiro está ali apenas para ser vendido. Ou seja, uma frase muito interessante, uma frase muito irônica, que trabalha muito com essa questão do humor, que também é uma pegada muito interessante do Kierkegaard também, que fala justamente sobre essa questão. Será que a realidade é justamente como eu entendo, como eu interpreto ela? Ou não? Será que o que eu posso conhecer ainda é muito pouco perto do conhecimento que ainda existe? E a minha existência? Será que a minha razão ela é capaz de dar realmente um sentido para a minha existência? Eu vou conseguir realmente resolver todos os problemas, ter um entendimento da vida como um todo, ou não? Será que essas coisas realmente vão sempre trazer questionamentos? E a gente sempre vai se perguntar sobre isso, sobre os motivos, sobre as questões, sobre as dúvidas, e tudo isso faz parte realmente desse pacote que o ser humano traz em si, de ser um homem racional, existente, mas que ao mesmo tempo a existência pode trazer uma série de surpresas, uma série de dúvidas, uma série de inquietações que até hoje a gente fica se perguntando, tanto a humanidade no seu início, como agora a gente ainda está fazendo as mesmas perguntas. E para muitas pessoas essas perguntas continuam ainda sem uma resposta concreta. E aí, será que existe uma resposta concreta realmente ou não? Só para finalizar aqui, ler mais uma citação aqui muito interessante do Kierkegaard. Essa citação, galera, é muito interessante porque ela trata realmente do mundo e como as coisas se apresentam para a gente. Tem uma famosa frase que coloca, né, que muitas vezes as coisas surgem como comédia e depois como tragédia. O que faz rir num momento pode fazer chorar num segundo momento. E é muito interessante eu fiz o trocadilho com um quadrinho, que é a Piada Mortal, mas só para descrever essa cena que o Kierkegaard traz aqui. Num teatro ocorreu um início de incêndio nos bastidores. O palhaço veio ao palco avisar o público. Acharam que era uma piada e ficaram aplaudindo. Ele repetiu o aviso. As gargalhadas tornaram-se ainda mais fortes. Assim, eu penso que o mundo vai naufragar sobre o júbilo geral de cabeças engraçadas que hão de crer tratar-se de um witz, uma piada. Ou seja, o palhaço veio avisar que o circo estava pegando fogo e as pessoas não deram atenção para aquilo, acharam que era uma piada, que ele estava contando uma anedota. E na verdade não era para eles fugiram porque realmente o incêndio estava acontecendo. É uma coisa para a gente realmente se pensar na vida. Será que muitas vezes as coisas aparecem para a gente como uma piada que a gente dá risada, mas isso pode ter consequências graves lá na frente? Então, muito interessante realmente a gente pensar sobre a nossa perspectiva, pensar sobre o nosso momento, ver as nossas referências, tentar ter uma interpretação realmente do mundo que faça com que a gente sempre reflita e faça com que a gente pense e nunca tome nenhum tipo de atitude impensada, nenhuma atitude por impulso, que a gente possa sempre estar vendo os nossos conceitos e o nosso entendimento realmente sobre as coisas. Tem mais tempo? Acho que era isso. Acho que é isso, Aldo. Você gostaria de fazer mais alguma consideração? Não, acho que eu finalizaria aqui mesmo. Tá tranquilo. Algumas perguntas dos alunos aqui para você. Um aluno perguntou se é bom citar frases de Aristóteles na redação ou seria melhor citar alguma coisa mais atual, né? Ele pergunta, vou apenas fazer essas perguntas, aí depois você pergunta também se pode citar
Inclusive, na época do teocentrismo, tudo era para Deus, tudo era da igreja, não é? O teocentrismo pode ser usado em uma redação como citação histórica, não é? O Miguel Ângelo também diz assim, por exemplo, por que existo, né? Por que fui criado? Como posso existir em um universo tão vasto? É que ele pergunta. E é isso. Você pode ir respondendo, Eldo, mas eu gostaria de fazer apenas uma consideração. O contraponto, não é, pessoal? Porque existe aquele conhecimento que ele é dado para nós, que ele está ali disposto, isso a gente vê nas novelas, vê no cinema, a gente tem falando de repertório, né? A gente tem esse repertório, né, assimilado do mundo, né, que nós não somos uma página, uma folha em branco, mas também existe aquele outro tipo de repertório, aquela frase, por exemplo, por que as pessoas têm tanto medo de ler um romance, né? Por que as pessoas têm tanto medo de ler um livro de filosofia? E eu digo sempre aos meus alunos, quando eles pedem referências a mim, eu digo, você pode ler Thomas More, né? Você pode ler um Aristóteles, você pode ler um Platão, por que não? Quando eles estão ali lá no terceiro ano, eu digo isso para eles. Esse livro, esse conhecimento está acessível para todos, né? E é como você fala, Eldo, professor, em um determinado momento, que aquilo que é diferente, às vezes estranho, pode gerar nossa curiosidade, né? Esse tipo de repertório também, né? Do mundo. Eu queria que você comentasse um pouco sobre isso, né? Como a filosofia pode, como esse estranhamento pela causa pode ser um repertório válido, né? Não somente para escrever uma redação do Enem, mas para a própria vida, né? A maneira como nós gerimos as nossas experiências. Queria que você comentasse também, comentasse assim, as falas, né, do pessoal no chat, né? Será que o teocentrismo pode ser citado numa redação do Enem? Aí pode sim, mas vai a depender do tema, não é? Da redação. Platão pode ser citado também. Mas aí vai depender, né, como o professor Jorge já havia falado, da pertinência, da produtividade da sua redação. Enfim, poderia comentar, Aldo? Sim, sim. Perguntas bem interessantes também, mais ou menos nesse sentido, falando da primeira pergunta, se pode citar Aristóteles, né? A questão não é a citação em si, é a maneira como você utiliza ela, o momento que está ali que ela pode servir para ser utilizada. Então, da mesma forma como o George trouxe aquele repertório das músicas, das séries, a filosofia também está inserida nesse sentido. Então, não importa se você está citando Wesley Safadão ou Aristóteles, é o contexto, a frase que você está utilizando e como ela vai ter peso dentro da proposta, dentro daquilo que você quer colocar. Então, é mais ou menos realmente nesse sentido. Porque você citar Aristóteles aleatoriamente pode não fazer sentido. Então, a questão é justamente essa, é a frase em si, a citação e aquilo que você está querendo colocar ali para ela, o peso da utilidade que você vai estar dando para ela nesse sentido. Então, não é a citação em si, mas é como você vai utilizá-la dentro do que você está escrevendo, dentro da sua proposta e do que está sendo pedido ali na redação também. Da mesma forma, a questão do teocentrismo também. E aí, a questão do teocentrismo na filosofia é mais essa questão da filosofia medieval, que teve esse impacto realmente nesse sentido, da religião estar interferindo na política e também na filosofia em si. Você pode utilizar, falar desse momento? Pode, trazer justamente o olhar que você tem sobre aquele momento e aquilo que você quer passar realmente nesse sentido. E com relação a essa questão do absurdo da vida, do mundo, das coisas, é justamente isso, galera. A gente tem inquietudes que vêm desde o início da humanidade, quando surgiu, das primeiras pessoas na Terra, elas já tiveram realmente essa perspectiva de pensar: por que eu estou nesse mundo? O que é a existência em si? E até hoje a gente está com essas mesmas dúvidas e inquietações, o que é muito interessante realmente, o que mostra realmente que o mundo vai modificando, mas determinadas questões sempre ficam aí para nos trazerem dúvidas e tudo mais. E trazendo o próprio Aristóteles, ele vai fazer justamente essa colocação, né? O homem começou a filosofar por conta do espanto, quando ele se deparou com o mundo e tentou entender o que é isso. É mais ou menos isso. Mais alguma consideração? Se alguém quiser fazer mais alguma pergunta, comentar no chat.
Eu acho que é só, né? Já se esgotaram as perguntas. A Nath levantou a mão. Quer falar alguma coisa, Natália? Oi, gente, bom dia. Eu estava aqui ouvindo, né, enquanto o professor Eldon falava, e o que eu achei interessante é que à medida que ele ia apresentando ali os filósofos, ele também trazia os temas. Então, a cada citação em que ele trazia, ele ia apresentando que aquela citação poderia ser utilizada em determinados temas, né, específicos, que são justamente alguns temas que poderão cair na redação do Enem, a gente não sabe, né? Então, assim, foram ótimas dicas, então eu já agradeço até e digo para os nossos estudantes, então, fiquem atentos, né? Porque essas citações e a maneira como elas foram colocadas para nós, elas podem sim ser utilizadas como repertório sociocultural. Esses filósofos podem ser utilizados a depender do tema e da maneira como nós vamos usar esses filósofos, essas citações como argumentos, né? Sempre pensando na questão de contextualização, como foi apresentado pelo George. Então, assim, foi bem interessante pensar na filosofia por esse viés, que muitas vezes a gente até tem a disciplina de filosofia na nossa escola e a gente até estuda alguns filósofos, mas às vezes a gente não estende o nosso saber para, eu posso usar isso na redação, eu posso pegar essa citação e apresentá-la na redação. Então, isso foi muito interessante, eu achei muito pertinente a apresentação. Gostaria de fazer um comentário, gente, e um puxãozinho de orelha também. Duas coisas. E eu sempre digo, por que a gente tem medo desses grandes nomes, né? Aristóteles, Kierkegaard, Santo Agostinho, por que a gente tem tanto medo? Eu me lembro, gente, que na minha adolescência, eu olhava para aqueles livros como se fossem grandes monumentos, e eu pegava os livros e ia ler lá. Eu não entendia nada, absolutamente nada, mas aquilo despertava o meu interesse. Despertava o meu interesse por um motivo, por eu não entender. Então, eu digo aos meus alunos que aquilo que faz, que é um desafio, que se coloca como um desafio para vocês, como conhecimento, tudo bem, é legal você... Eu gosto de assistir séries, filmes, elas despertam a minha curiosidade também, mas aquilo que é estranho também pode ser motivo de curiosidade e de despertado do conhecimento, né? A curiosidade por aquilo que é estranho, diferente e que não está assimilado, né? O conhecimento é isso. Você não tem aquele estranhamento no início, você vê aquele livro e de repente você abre a primeira página, começa a ler e começa a entender e a estudar. É esse contato silencioso com as obras, né? Então eu digo sempre, não tenham medo de ler, não tenham medo dos livros, não tenham medo da filosofia, não tenham medo da literatura, não tenham, assim, levados nesse contexto, né? Do repertório sociocultural, né? Em que a gente tem essa bagagem, bagagens legítimas, filmes, séries, música, filosofia, enfim. Isso aqui vai nos constituindo como seres humanos, né? Essa bagagem que nós vamos pegando ao longo da vida. E é isso, gente. Eu gostaria de agradecer a presença do professor Eldo. Muito obrigada, a presença de todos vocês. E é isso mesmo, gente. Obrigada e ficamos por aqui, né? Eldon, muito obrigada por sua participação, foi excelente. Gostaria de agradecer aos nossos estudantes também e fazer um alerta, né? A frequência foi lançada no chat aí, então fiquem atentos. Muitíssimo obrigada. Eugênio, Eldon, se quiserem dizer mais algumas considerações. Então, só agradecer o espaço mesmo, o convite, a interação é muito, essa proposta é muito legal mesmo, e estamos aí. Obrigado por todos. Da minha parte, só agradecer também, né, os palestrantes, os
alunos pela participação, pela interação, né? E já deixar sobre aviso, né, que amanhã, terça-feira e na quarta teremos live das outras áreas, né? Então, é muito interessante quando a gente tem esse retorno de vocês, né? A gente não está tendo aula justamente para ter as lives, e aí quando vocês participam é muito bacana essa troca, né? Então, já deixar o convite para vocês para amanhã, terça e quarta-feira, estarem presentes nas demais lives, tá bom? Um abraço, fiquem com